Bom, pessoal, acho que boa parte aqui já chegou aqui com a gente no Teams, então acho que a gente pode dar início aí enquanto, né, o pessoal vai retornando do almoço. Sejam bem-vindos novamente. Obrigada por estarem aqui com a gente nesse segundo dia de pré-conferência no grupo de drenagem urbana. Eu queria passar umas instruções rápidas aqui para todo mundo. Não sei se todo mundo está familiarizado aí com a plataforma. Acredito que alguns, né, já estiveram conosco aqui na parte da manhã. Mas só para relembrar mesmo que aqui na parte de cima, se você tiver no computador, tem um símbolozinho do microfoninho que você pode ativar e desativar. E aí eu lembro novamente, como a Emily mencionou na transmissão, né, para todo mundo deixar os microfones desligados, exceto quando for se manifestar, para não dar interferência. As câmeras vocês podem ficar à vontade para deixar ligadas, se a conexão estiver ruim, ou se preferirem deixar desligadas, fiquem à vontade. É bom que a gente se veja, né, para a conversa ficar mais próxima aqui, já que a gente não pôde estar presencialmente juntos. É, do lado do íconezinho da câmera, tem um bonequinho com a mãozinha levantada, o ícone de levantar a mão para todo mundo pedir a palavra aí, a gente seguir uma sequência de falas aí de cada um. E quem quiser também pode se manifestar pelo chat, que é o balãozinho, que é do lado desse item da mãozinha, para, se quiser deixar um comentário, tiver sem microfone, ou se quiser pedir a palavra também, pode ficar à vontade para escrever no chat. A gente vai acompanhando aqui e vai conversando também. Bom, então eu queria convidar aqui vocês, já estão colocando aqui, né, o nome e instituição, muito obrigada, peço que todo mundo coloque aqui, se identifique para a gente, né, se conhecer, ter o controle aí de vocês, a instituição que vocês estão representando, quando for o caso. E eu queria convidar aqui alguns membros da SEMAD e do GTI, para se apresentarem também, que estão conosco aqui no grupo. Vou chamar alguns aqui que eu estou vendo presentes no momento. Se eu esquecer de algum, vocês podem me ajudar aí e dar o grito. Bom, Andréia, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Alguns são, né, que já estavam aqui de manhã, outros são novos. Todos sejam bem-vindos. Meu nome é Andréia, eu sou servidora da SEMAD, faço parte da diretoria de resíduos sólidos urbanos e drenagem de águas pluviais e estou acompanhando o PESB, né, junto com o pessoal do GTI. Agradeço a participação de todos e desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e, né, que seja bem produtiva. Obrigada. Obrigada, Andréia. Cláudio, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Para quem não estava aqui de manhã, meu nome é Cláudio Cansado, eu sou da Fundação João Pinheiro, faço parte do grupo de trabalho do GTI, né, do PES. Né? Desejo a todos uma boa tarde de trabalho, muita fala, que de manhã foi ótimo, e que a gente dê uma alavancada no primo pobre do saneamento, que é a parte de drenagem urbana. Né? Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada, Cláudio. Digiane, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Digiane, sou analista ambiental, diretoria de abastecimento de água e esgotamento sanitário da SEMAD. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos e desejo uma boa conferência para nós agora na parte da tarde, né? Uma boa discussão aqui no grupo de trabalho. Obrigada. Obrigada. Tânia, por favor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu trabalho na diretoria de resíduos sólidos e drenagem pluvial da SEMAD. Também sou analista ambiental. Desejo um bom trabalho, né? E estamos aqui esperando
que vocês nos apresentem quais as principais demandas da drenagem pluvial aí no território do Paranaíba. Então, agradeço a todos a participação. Obrigada, Tânia. Rosa, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosa Carolina, eu trabalho na Diretoria de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Eu quero desejar a todos uma boa tarde e que tenhamos uma tarde proveitosa. Obrigada, Rosa. Vinícius, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius e eu faço parte da equipe da SEMAD e queria desejar também a todos um bom trabalho aqui agora à tarde nas discussões. Obrigado. Obrigada a você, Vinícius. Bom, pela lista aqui, eu acho que eu falei todos. Se tiver esquecido de alguém, podem abrir o microfone aqui para falar. Então, eu vou apresentar um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica do grupo, que vai seguir na linha, né, do que foi feito ontem e hoje aí para os demais componentes do saneamento. Serão realizados 2 momentos de discussão, um voltado mais aos problemas do território, questões relacionadas a diagnóstico, e depois um segundo momento com proposição de soluções, ações que vocês acham que vai contribuir aí com a melhoria da prestação dos serviços da drenagem. Então, a gente separou algumas perguntinhas aqui para cada um dos blocos, mas antes de eu começar a colocar essas perguntas, eu queria convidá-los a ser alguém de vocês para ser o relator desse grupo. Vai ser uma pessoa para compilar o que vai ser comentado aqui, e aí no fim da discussão a gente vai voltar para a transmissão ao vivo, e aí essa pessoa vai pontuar para a gente o que foi, né, trabalhado aqui, discutido aqui, e a equipe da Cobrap vai estar aqui também elencando esses pontos para a gente anotar, também ajudar a fazer essa construção aí a 4 mãos com vocês. Então, eu gostaria de solicitar vocês aí que nos ajudem a fazer essa relatoria. Alguém poderia ser nosso relator do nosso grupo, pessoal? Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá, pessoal? Se ninguém se habilitar, podem sempre contar comigo, tá? É um prazer participar aqui com vocês e tudo, mas nesse momento eu elegeria Altegno Dornelas, ele é ótimo para essas coisas. Ele está rindo ali, eu acho que ele Não, está ele querendo é meu também. secretário no comitê de bacia, faz parte da diretoria, seu autodesligado, Altegno, faz parte da diretoria do comitê de bacia do Rio Urucuí, ele é maravilhoso, foi meu secretário e agora é secretário adjunto, é um parceiro de marca maior. Excelente. Fica me jogando na fria, sabe que eu ainda estou em serviço. Olha que eu não sei, Vanete, é porque assim, eu posso ser chamado a qualquer momento, viu? Eu estou num ambiente de trabalho, tá? Desculpa vocês aí, mas eu penso que alguém com a disponibilidade de tempo mais efetiva poderia se candidatar. Não que eu não queira fazer as honras, não, que agradaria muito, tá? Mas... Obrigada, Altegno. Como vocês podem ver, eu estou num ambiente aqui de trabalho mesmo, e meu serviço, muitas vezes, é uma prioridade que eu deveria atender, tá? Não, sem problemas. Às vezes a gente pode ir começando, você pode ficar, né, como nosso relator até então, e caso você precise se ausentar, aí, às vezes a Ivonete nos ajuda. Pode ser, Ivonete? Ah, então tá bom. Essa dupla é de ouro. Excelente, obrigada, gente. Então, acho que a gente pode começar. Vou pedir para a equipe da Cobrap que colocar para a gente a tela do início da discussão. Bom, só fazendo uma contextualização aí, né, a respeito da drenagem urbana. Eu queria mencionar que a prestação desses serviços, ela se fundamenta em medidas estruturais por meio da elaboração e execução de projetos de infraestrutura e planos, como aqueles de reurbanização,
recuperação de áreas degradadas e em medidas estruturantes, como a fiscalização da administração pública, das áreas urbanizadas e edificadas, declaração de utilidade pública, desapropriação de áreas de risco ou assoladas por inundação frequentes, a educação ambiental da população e os tratamentos de fundo de vale. Bom, então, a partir disso, eu queria perguntar para vocês quais são os principais problemas no acesso, na operação e nos serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais que vocês observam no território do Rio Paranaíba. Queria saber se há no território alguma política, plano ou programa voltados para a drenagem urbana e se o território possui instâncias e mecanismos de participação social definidos por lei para que haja uma gestão participativa. Bom, então, a partir de agora, fiquem à vontade para se manifestar, podem trazer exemplos da realidade dos municípios de vocês, que com certeza muitos deles vão convergir aí, e a gente vai construindo esse olhar para o território como um todo. Alguém gostaria de iniciar a discussão? Ivonete, por favor, faça a nossa abertura. Boa tarde a todos. Eu sou Ivonete Antunes Ferreira, superintendente administrativa da AMINOR, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas. Sou conselheira do Comitê de Bacia do Rio Paracatu. Sou conselheira e presidente do Comitê de Bacia do Rio Urucuia. Bem, nós fizemos em 2000 já trouxemos algumas vezes essas referências e tudo, levando em consideração que tem algumas pessoas novas aqui no ambiente, né? Inclusive, aqui na diretoria do comitê, nós temos o conselheiro Altegno aqui. Na parceria da AMINOR para Logística Reversa, nós temos aqui a parceira Meire Comeno, que é da APA, Associação de Proteção Ambiental, está sediada em Unai, fruto de uma parceria da AMINOR com o Ministério Público. Sobre essa questão aí, as perguntas que foram elencadas, eu queria colocar que nós temos as instâncias, nós temos os comitês de bacia hidrográfica, né? Quais os principais problemas de acesso, operação e do serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais? Eu vejo um grande problema com os loteamentos, quando os loteamentos urbanos, os loteamentos de adensamentos urbanos, de comunidades rurais, de distritos, de um modo geral, que a gente tem que pensar o município de forma holística, né? Não só a área urbana, mas a área rural também. Então, eu vejo que a dificuldade da prestação de serviço da Copasa, que é uma autarquia mista, e outra questão, quando os empreendedores de loteamentos, eles comercializam, né, fecham o terreno e começam a vender esses terrenos para os usuários, para a comunidade, começa a fazer pressão nos prefeitos para eles colocarem ali as suas infraestruturas. O que acontece? Fica ali aquele problema de gestão para o prefeito, para o gestor, né? Nós temos aí a questão o Noroeste de Minas é uma região com municípios mais planos, né? E daí não temos muitos problemas, muitos problemas de inundação. Em Paracatu, nós temos o PAN, que é o Plano de Ajuda Mútua, que é a Defesa Civil, que é um exemplo de parceria mesmo, é um exemplo de parceria com as empresas, com a iniciativa privada, né? Com a associação, com a prefeitura, com o poder público. Então, nós temos aqui um trabalho que é apoiado e junto com o Corpo de Bombeiros. Inclusive, o Corpo de Bombeiros esteve aqui conosco
eles são parceiros nossos, a gente conseguiu, inclusive, o Corpo de Bombeiro para Paracatu em função do SAMU, né, que está vindo, que é importante para nós. Então, os principais problemas eu vejo a irresponsabilidade na área das construções, na época das construções, a época da venda desses loteamentos, eu vejo que gera um problema e isso vai ficando cada vez pior para os municípios, porque a partir do momento que vai expandindo a densidade demográfica, isso só vai aumentando o prejuízo no sentido de que depois os investimentos precisam ser muito maiores e o município não vai tendo isso. E eu vejo que a Copasa deveria ter um trabalho muito melhor de comunicação, não só de fornecimento de água e cobrança disso, e cobrança também pelo esgoto, sem muitas vezes ter o esgoto tratado nos municípios. Então, se há uma política, um plano, um programa voltado para a drenagem urbana, tem aí a questão dos planos diretores, as leis, código de obra, código de postura, mas esses programas possuem instância e mecanismo de participação social pela lei, que haja gestão participativa, há criado aí os COMEIAs, né, as comissões locais, com diversos apoios que existe, que eu já participei quando morei em Três Marias, né, aqui já fui convidada para participar e tive umas 2 vezes só, não tive mais disponibilidade de fazer. Fora isso, são os conselhos que tem, né, que hora ou outra são tratados esses assuntos, mas uma política, uma organização mais efetiva nesse sentido, não vejo. É um grande desafio, principalmente porque aí você vê a questão de estourar, né, esgotamento, em função do entupimento dessas bocas de lobo, entupimento dessas manilhas aí, né, a mistura da água, e vira aquela confusão toda com esgotos, os esgotos clandestinos. Então, eu penso que há, sim, a necessidade de um trabalho, eu acho esse também, não sei qual que é mais ou menos desafiador, mas eu vejo esse um dos mais caros de se tratar. E um grande defeito que há, as coisas precisam ser feitas na primeira vez, e bem feitas sempre, é da forma que eu imagino que deveria ser tratado esse ponto melhor. Muito obrigada. Obrigada, Ivonete. Eu já vou passar a palavra para o Bernardo, eu acho que até fazendo um vínculo aqui com o que você falou da questão dos loteamentos, se não me engano, foi ele que comentou ontem no grupo de abastecimento de água, né, sobre os loteamentos novos que não requerem projeto hidrossanitário, mas vamos deixar o pessoal aí dar mais a contribuição. Bernardo, fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Bernardo, como disse, depois de 2 dias já conheço algumas carinhas aqui, mas vou apresentar novamente. Bernardo, estou aqui em Monte Carmelo, fica 100 km de Uberlândia, estou como engenheiro sanitarista do DEMAI de Monte Carmelo, que é uma autarquia que presta serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, a drenagem não é competência nossa, aqui em Monte Carmelo é da Secretaria de Obras, mas aí, por conversar com o abastecimento de água, esgotamento sanitário, essas áreas estarem conectadas, eu gostaria de fazer alguns comentários, algumas dificuldades que eu acho que aqui a região tem, tá bom? Só, como vocês bem falaram aí, a drenagem acaba ficando esquecida aí dentro do saneamento, sendo lembrada só na época das chuvas, né? Eu acho que o principal desafio aqui na região nossa é os municípios começarem a considerar os conceitos de drenagem sustentável. Como você bem disse, para o planejamento, os estudos e projetos, loteamentos novos, ainda se considera a drenagem clássica, e isso tem gerado problemas. Problemas na questão de erosão. Aqui a gente tem muito... Até gostaria de comentar que Monte Carmelo aí foi considerado como aspecto ambiental como baixo, foi classificado.
mas eu acredito pode ser que seja até médio ou até acima disso, porque a gente tem muito problema aqui, apesar da gente ter problema de inundação, mas os nossos córregos urbanos aqui estão sofrendo muito com erosão devido aos picos de cheia, tá? E aí é um problemão aqui para o DEMAI, não só para o DEMAI, mas também para o município, porque teve até um evento recente que uma ponte foi embora devido a não aguentar a vazão, mas aqui a gente sofre muito com os interceptores que estão ao longo dos córregos, né, nas margens, e devido aos processos erosivos, eles estão, de vez em quando também eles vão embora, e aí é um problema grande, que são interceptores, normalmente maior diâmetro, é um local de difícil execução de obra, depende do solo, está um pouco seco, às vezes está chovendo, chove uma semana inteira, e o esgoto fica ali correndo, sendo lançado no corpo hídrico sem tratamento. Então, esse é um ponto que eu acho que é a grande dificuldade aí que os municípios devem enfrentar nos próximos anos. E até eu sei que os municípios aqui nessa questão de drenagem sustentável até consideram para novas construções de casas, eu diria, a taxa o percentual permeável que cada imóvel deve ter. Só que aí vem um pouco também que a gente foi discutido hoje cedo, a questão da falta de educação ambiental. Então, até se tem fiscais que vão na localidade para ver se o imóvel está considerando a taxa mínima permeável, mas o fiscal vira as costas e a própria população cimenta a casa inteira. Então, isso quando você vai somando de imóvel por imóvel, a hora que você vê essa taxa, seu coeficiente de runoff aí do município já está mais para permeável, está mais para impermeável. Então, isso influencia, obviamente. Eu fico brincando aí também que nas reuniões que nós temos aí, que a pessoa que faz isso, a gotinha de chuva que cai na casa dela vai para algum lugar, né? Então, e aqui, principalmente Monte Carmelo, que é um V, vamos dizer assim, vai tudo somente para um corpo hídrico, no final das contas. Então, um plano diretor eu acho que é extremamente importante. Vejo que está tendo muito problema de parcelamento e uso do solo, questão dos loteamentos novos. Tem caso aqui que loteamento, por não ter plano diretor, não ter um plano de drenagem também, está tendo uma questão bastante polêmica de um loteamento ser implementado acima de uma captação superficial que abastece um município. Então, isso é complicado, tem que envolver engenharia, técnicas para estar minimizando o impacto desse lançamento de águas pluviais, tanto questão de assoreamento quanto na qualidade de água. E questão das ligações regulares, eu acho que nós já falamos isso também na temática de esgotamento sanitário, devido à falta de ter projeto, igual já tinha falado, você bem mencionou, sobre a aprovação de projetos hidrossanitários, até por falta de desconhecimento da população, quem está executando a casa, liga esgoto no pluvial e vice-versa. Eu acho que é um desafio bem grande aí a questão da implementação de tarifas, porque até foi comentado também, comentei na parte da manhã, se o resíduos sólidos, os prefeitos já não que tinha até mês passado, para estar implementando a taxa e não foi feito na maior parte das prefeituras, eu acho que drenagem a gente tem que ter, mas ainda está longe. E principalmente as tarifas serão importantes para quando se começar a, de fato, ter uma drenagem sustentável no município, porque são estruturas que demandam mais manutenção, então isso vai ter que, nós vamos ter que batalhar por isso, tá? E por fim, eu acho que a gente tem um caminho longo a percorrer nessa questão da drenagem, mas acho que também a gente tem que valorizar os municípios, às vezes que já possuem a questão do esgotamento sanitário bem resolvida, incentivar também, se eles já têm uma drenagem sustentável também já mais pensada, mais envolvida, algum indicador
nesse sentido aí também a gente possa pensar. Eu particularmente não consegui ver todos os indicadores que vocês propuseram, mas como no esgotamento sanitário, o indicador, pensando na sustentabilidade do sistema, às vezes um indicador também para valorizar esses municípios aí que têm isso bem definido já, e a questão da valorizar as boas práticas e o benchmark. E, por fim, eu acho ainda também, novamente, a gente tem um longo caminho a percorrer, mas a gente não pode esquecer da questão da poluição difusa. Como você bem apresentou, quando se tem um município aí que já tem bem desenvolvido tudo isso, questão de esgotamento sanitário e a drenagem sustentável, também pensar que as águas pluviais também impactam nos corpos hídricos. Então, a gente lembrar que como nos países desenvolvidos já estão pensando nisso, né, já estão brigando por essa questão da poluição difusa, a gente também pensar nisso onde já se tem as estruturas mais bem desenvolvidas, tá bom? Quanto de esgoto, quanto de drenagem. Muito obrigada, Bernardo. Ótimas considerações, a gente está anotando aqui. Bom, o Cláudio colocou aqui no chat algumas questões que eu acho que a gente podia se debruçar aí sobre elas. A primeira, vou até pular para a segunda aqui, que está mais dentro do que, seguindo a linha aí do que você falou, Bernardo, que é sobre o percentual de permeabilização e qual a área que o sistema de drenagem urbana ocupa. Se existe legislação específica sobre a drenagem nos municípios. E ele comentou também que essa questão da legislação é fundamental para o controle do uso do solo urbano. Eu falando um pouquinho aqui de Monte Carmelo aqui, para a construção nova, para imóvel é 20% aqui, tá? Mas agora de loteamentos, que também tem a taxa que loteamento tem que ter área permeável, que é área verde, vamos dizer assim. Isso aqui está bem definido aqui em Monte Carmelo. Até foi uma legislação que foi feita agora, recente, até juntamente com o Ministério Público, diversas entidades, com empreendedores. Isso foi bem discutido, mas eu vejo que os municípios aqui da região não têm muito isso bem definido, tá? Questão de área rural, que é mais, o pessoal faz os bolsões, né, ao longo das rodovias, das vias vicinais, que tem se feito bastante aqui para evitar as enxurradas, enfim, mais nesse sentido também. Bacana, obrigada. Oi, Cláudia. Fazer uma pergunta para ele. Sim, viu, Fica Bernardo? à vontade. Mas a drenagem ocupa a cidade toda ou são pedaços da cidade? O sistema de drenagem. Perfeito. Você perguntou, mas eu não respondi. Aqui a maior parte onde está asfaltado, onde tem asfalto, eu considero que tem a drenagem, tá? Assim, a maior parte da cidade tem o sistema de drenagem. E quando eu falo sistema de drenagem, é até quando somente sarjeta, né, que vai para algum ponto que não são todas as ruas que tem a galeria de drenagem pluvial, que eu também até eu entendo que é o certo, né? Então, assim, mas a grande parte da cidade tem o sistema de drenagem. Mas é uma questão complicada, que joga no corpo hídrico mais perto, né? Corpo hídrico mais próximo, e é drenagem clássica. Então, assim, a gente está com muito problema aqui de questão de erosão dos nossos corpos hídricos aqui. Obrigada. Cláudio, você quer fazer mais alguma complementação ou posso passar aqui para o restante do pessoal que já está com a mãozinha levantada? Passar, é bom que eles já vão pegando essa onda aí. Beleza. Mari, por favor, fica à vontade para se manifestar. Boa tarde a todos, né? Eu sou Boa Mari. tarde. Eu sou gestora ambiental, eu faço a gestão de projetos da APA, que é a Associação de Proteção Ambiental aqui do município, tá? Assim, eu não posso falar em nome do SAI, porque o SAI é que realiza, né, essa questão da rede da água e esgoto aqui no município, talvez tenha até algum representante que possa falar, né? E nem enquanto prefeitura, tá?
Então, assim, eu falo mais mediante a questão de cidadã, né, de gestor ambiental, coisas que a gente tem analisado, tá? Então, assim, a área urbana e a zona rural, elas apresentam, sim, problemas nessa parte, tá? Os loteamentos antigos, eles não têm a implantação da rede pluvial, né, dessa questão de drenagem realizada, né? Então, assim, os novos hoje, eles são, como diz, obrigados, né, já está condicionado à implantação mediante a entrega, que é a fiscalização da prefeitura, tá? Então, os novos, eu sei que eles precisam fazer essa implantação, porque eles não conseguem fazer a venda dos lotes, tá? Aqui no, vamos dizer, enquanto município mesmo, né, período de chuva, a gente percebe que a água, as bocas de lobo, elas não comportam o volume da água, justamente porque o crescimento do município em si, né, tende a aumentar tudo isso, né? Não sei te falar se o SAI tem algum projeto, alguma coisa de implementação. Hoje, inclusive, eu ouvi eu acho que ontem, eu ouvi na rádio falando que eles já estão mexendo em algumas determinadas áreas para a questão dessa implantação da rede pluvial, mas eu acredito que eles estão fazendo sim, mas eu não posso afirmar nada, porque é um grande problema hoje, né? Agora, sim, uma coisa que sempre leva a outra junta a questão do acúmulo da água que a rede não comporta. É o que o colega falou, a questão da educação mesmo, né? A educação ambiental, porque as pessoas ainda, né, elas não se preocupam com essa questão do lixo, né? Por isso que dos resíduos de modo geral. Por isso que é uma observação que a gente sempre faz, que necessita a educação da sociedade, o horário certo de colocar o material para coleta, recolher, né? E aqui na cidade nós temos associação que funciona muito bem, são duas associações, a Areúna, a outra eu não me lembro o nome, não sei se eu não me lembro o nome da outra, mas elas fazem o recolhimento diariamente dos resíduos que são de valor comercial, né? Papel, papelão, essas coisas todas. Então, assim, projetos a gente até está tendo, o município está tendo, né? Eu falo enquanto APA, né? E tem a Areúna, né, os catadores, mas junta essa questão do SAI, que é responsável, e a população que tem que auxiliar. Porque se não for um trabalho em parceria, não adianta ter medidas para nada de funcionamento que não vai fluir bem. Obrigada, Mari. Antônio está com a mão levantada, eu gostaria de dar sua contribuição. Antônio Geraldo, secretário de Meio de Patrocínio. Bom, com relação à drenagem, o grande problema da cidade mais antiga é que a drenagem foi feita com um diâmetro muito pequeno, né? Com o passar do tempo, aí, aqui na cidade de Patrocínio, por exemplo, nós temos aqui, já não tínhamos o problema aí há uns 20 anos atrás, mas agora nós temos problema até de inundação, né? Mesmo porque a tubulação que existente, ela é muito inferior, ela não acompanhou, né, o aumento dos loteamentos que estão aí sendo aprovados, né? Nós temos o cuidado agora, inclusive, de loteamentos a montante desses que existem, do empreendedor ter que fazer os estudos hidrológicos para ver se há capacidade a jusante, né? E se não tendo, o empreendedor tem até que fazer o restante da drenagem, né? Mas a conta chegou agora, né? Em função de que os municípios aí, eles invadiu as áreas para preservação permanente todas, né? Acabou criando avenidas, né, em cima dessas áreas de preservação permanente. As tubulações, elas não suportam, né? E acaba que essa água vai correr em cima da rua e trazendo as enchentes, né? E, consequentemente,
a jusante, vai o assoreamento, tem a questão da poluição difusa, né? Então, o nosso município já está sofrendo aí com relação a essa, a qualidade de água a jusante, né? Que, inclusive, existe a produção agrícola, né? E que muitos estão aí até impedidos de irrigar suas lavouras em função dessa poluição que tem, principalmente aí na época chuvosa, né? Acaba trazendo prejuízo para a zona rural, né? A questão das estradas rurais, grande problema também, né? Porque as prefeituras não estão, aliás, os operadores de máquina não estão capacitados, né? São verdadeiros empurradores de terra, né? E acaba que nem tem essas estradas, não tem uma responsabilidade técnica, não tem um acompanhamento técnico, né? Acaba que é feito de qualquer maneira. Mesmo com essas barraginhas que estão construindo, né? Muitas vezes ela é construída sem uma análise técnica, né? Da capacidade daquela estrada, né? Muitas vezes eles acham que aumentar a largura da estrada que vai melhorar, né? E acaba piorando a questão ambiental, a questão dos assoreamentos, né? Tanto de cursos d'água como de nascentes, né? A Secretaria de Meio Ambiente aqui de Patrocínio tem orientado e até capacitado o pessoal para que faça corretamente. Claro que a gente não dá conta de tudo, né? Dessas orientações, né? Mas nós estamos trabalhando aqui e a gente vê que não é só aqui que tem esses problemas, né? Os problemas das estradas rurais e da própria drenagem urbana, né? Então, eu acho que o plano, eu acho que tem que trazer algumas diretrizes nesse sentido, mesmo porque, trazendo algumas diretrizes, os municípios ficarão, assim, terão uma diretriz para seguir, né? Que hoje não tem, né? E essas diretrizes, principalmente da zona rural, né? Não tem diretriz nenhuma para manutenção de estrada, para construção de estrada rural, né? Então, acho que vem em boa hora de estar fazendo essas diretrizes, né? Bom, o que eu tenho por horas se sentir que alguma outra intervenção, eu volto a chamar. Muito obrigado. Obrigada a você, Antônio. Excelente contribuição. Bom, um outro ponto aqui que o pessoal está perguntando foi o Gilson, perguntou no chat sobre a questão da canalização dos córregos que passam no meio da cidade. Ele colocou que às vezes, além das águas pluviais, são jogadas até esgotos domésticos, que já foi comentado aqui, inclusive, por alguns de vocês, né? Altegno, por favor. Seu microfone está... Sim, agora estão me ouvindo agora? Sim, Tá, sim. Eu tenho observado aqui uma questão que ela nem foi levantada ainda, mas ela é muito típica aqui em Unai, que é o crescimento vertical e provoca, vamos dizer assim, um subsolo, onde há muito acúmulo de água, principalmente em período de chuvas. Não só em período de chuva, mas também até em período de seca é bem frequente. E além do problema de ter que esgotar essa água, né, que está sendo acumulada ali, a gente tem problemas com o desenvolvimento de mosquito, por exemplo, o próprio Aedes aegypti, nessa condição, né? Então, eu não vi ninguém tocando nesse tema, estou levantando ele aqui apenas para abrir a discussão em cima disso daí. Excelente, Altegno. A Cordélia está com a mão levantada também, fica à vontade, Cordélia. Boa tarde, pessoal. Eu tenho pouco a contribuir nesse assunto, mas o Antônio aí colocou uma coisa que eu acho muito importante, a questão da drenagem nas áreas rurais.
Ou seja, esses municípios eminentemente agrícolas têm uma rede de estradas rurais imensa e com problemas seríssimos de manutenção. Grande parte desse problema é porque não é feito o que a gente chama a drenagem adequada, os bolsões, os desvios, né, de enxurrada, etc. Não existe uma normatização para isso. Eu até já procurei o DENIT e tudo para saber se a gente consegue implantar uma forma adequada de fazer, tanto de abrir as estradas, de construir as estradas, como também de fazer a manutenção. Então, como a gente está trabalhando com drenagem, eu acho que seria interessante colocar isso, que a gente deveria ter uma instrução, uma resolução, alguma normatização mínima para garantir o escoamento adequado nas áreas rurais. Inclusive, a gente sabe essa questão dos bolsões e tudo, que é justamente para evitar os assoreamentos, tanto nas estradas quanto nos riachos, né? Porque todos correm, toda essa água, se não for adequadamente segurada, né? Esqueci o termo aqui, nos bolsões ou na terra, ela vai escoar para os rios e vai criar enchentes, etc. e tal. Então, era só para incluir esse item aí. Eu sei que a gente está falando de urbanos, mas eu acho que é importante isso. Eu acho que o Estado poderia nos ajudar nisso, porque é um Estado todo cortado por os estados vicinais, né? Vicinais, estradas de terra, que precisam melhorar a qualidade. É isso. Obrigada, Cordélia. Super válida a sua contribuição e queria reforçar também a importância de discutir mesmo os problemas da drenagem rural, né? Nas áreas rurais. E o Gilson até complementou aqui que da drenagem que sai das lavouras ou fazendas e que causa acidentes ambientais, né? Como mortandade de peixes, contaminação de pessoas e animais, e as próprias inundações, né? Ou impossibilidade de usar as vias, as estradas vicinais que circundam aí. Bom, deixa eu verificar aqui no chat se tem mais alguma questão que o pessoal colocou. A questão da canalização dos córregos, se vocês quiserem comentar sobre isso, se acharem que é um problema. Oi, Bernardo, fica à vontade, por favor. Até para falar isso aí, que o Gilson comentou, Gilson, tudo bem? Já tive com o Gilson outra oportunidade, que não se faz mais isso, né? Canalizar córrego. Isso é uma medida que é da drenagem clássica, então a drenagem sustentável não se faz. E aí, aproveitando esse assunto de canalização de córrego, eu vejo que tem um desafio aí para os municípios, porque muitos municípios, como não teve um controle no parcelamento do uso do solo, há muitas casas, né, muitos imóveis que, inclusive, estão em áreas de preservação permanente, que seria nas margens dos córregos. Então, isso é um problemão, porque muitas vezes o gestor público não quer se indispor para estar fazendo toda essa alocação de pessoas para outro local, para remover dessa área de risco, né? Inclusive, isso é uma área de risco, que pode acontecer acidentes, etc. E aí, a gente tem até umas situações, às vezes, complicadas, que, apesar desse método já não ser mais... não ser bem visto e utilizado hoje em dia, não ser o melhor, vamos dizer assim, o mais adequado a se fazer, em alguns pontos de alguns trechos onde há imóveis ao longo das margens dos córregos, pode ser que o gestor prefira fazer essa canalização do que fazer o correto, que seria retirar as pessoas de lá e fazer com que o córrego tenha sua PP e tenha sua margem que ele deve ter, né?
Então, isso é um desafio, é questão de desgaste político, e muitas das vezes o poder público não quer comprar essa briga e acaba adotando medidas que já não são mais adequadas nos presentes dias, tá? No momento atual aí. Obrigada, Bernardo. O Cláudio do GTI tinha até colocado essa questão mesmo que você comentou, né, sobre as áreas de risco, como é que é em relação à gestão do poder público, como que é a atuação dele, e você respondeu bem. E outro ponto também colocado foi sobre a atuação da Defesa Civil e dos bombeiros. Como que é essa questão no território, nos municípios, se a atuação é efetiva, como que é a participação dessas instituições aí nesses assuntos da drenagem? Fica à vontade. Bernardo, por favor. Só para contribuir, essa é uma boa pergunta, que é o desafio dos municípios, tá? Como a gente temos municípios pequenos aí, acredito que a maioria não tenha isso institucionalizado, não tem corpo de bombeiros, nem defesa civil. Por exemplo, Monte Carmelo aqui, que tem 50 mil habitantes, praticamente não tem. Até tem o gestor público atual, o prefeito, tá bem engajado em trazer corpo de bombeiros aqui para a cidade, mas a gente não tem. Quem atende a gente aqui é patrocínio, acho que é patrocínio, Araguari, dependendo da situação. Então, isso é outro desafio aí, que eu acredito que esses municípios de pequeno porte também não tenham nem corpo técnico, nem dinheiro para estar fazendo, bancando isso também, né, uma secretaria só para drenagem. Isso vem a discussão aí da questão das tarifas, né, como não são cobradas as tarifas para se ter um serviço adequado de drenagem, acaba ficando esquecido aí Defesa Civil, Corpo de Bombeiros mais do Estado, né? Mas Defesa Civil também é uma secretaria específica para estar tratando com drenagem urbana, até técnicos que têm experiência na área para estar podendo melhorar a drenagem urbana dos municípios em questão. Obrigada, Bernardo. Bom, olhando minhas anotações aqui, enquanto vocês não se manifestam mais... Ivonete, pode falar, por favor. Eu estava ali exatamente conversando com o nosso engenheiro aqui, ele tem alguns anos de experiência na área de engenharia, de apoio às cidades e tudo, aqui como engenheiro da própria Associação dos Municípios Noroeste de Minas, né? Discutindo exatamente essa questão da drenagem, e ele me colocando ali que há uma legislação em que os municípios são obrigados, as pessoas, na verdade, né, quando ele compra o seu lote, ele tem a obrigatoriedade ali dos 100%, ele só pode construir 80%, 75%, que os outros 20%, que ele deveria deixar como área de drenagem natural, né, nos lotes, nos condomínios, em todos esses espaços. Colocando que condomínios chega a ter que deixar ali 50%, que é a área que usa para rua, para praças, que são espaços públicos, né? Então, assim, ele colocou... Ivonete, acho que seu microfone ficou mudo. Ah, tá. A minha mão passou aqui no... Obrigada, Luísa. Aí ele colocando que uma das soluções, já que os empreendimentos, as pessoas não deixam, as pessoas acabam cimentando essas áreas, né? Acho que a Luísa saiu. Voltou a Luísa. Não, estou aqui. Hashtag volta Luísa. Aí ele colocando que, assim, já que as pessoas, né, o ser humano, nem sempre ele cumpre com o que é preconizado na lei, e também o município, eu acabei vendo aqui a participação do nosso amigo aí de Coromandel, que está adorando a participação dele, ele é ótimo.
também. A questão já que as pessoas que compram esse loteamento, eles não cumprem, uma das maneiras de ajudar a resolver isso seria que, ao invés que houvesse uma maneira em que a pessoa, quando comprasse o seu loteamento, o seu lote, que ele só poderia, de fato, construir, a prefeitura se responsabilizaria pela outra parte, e esta outra para usar como bueiro, como drenagem, porque quais são os problemas das nossas cidades? Vocês concordam comigo que quando a capacidade de recebimento de água dos nossos rios. Outro comentário. Antes, eu colocando que as nossas cidades, elas foram construídas às margens, né? Muitas, a grande maioria foi construída às margens dos rios, dos córregos e etc. E quando aquele rio ali, o próprio curso do rio, ele foi construído naturalmente pela força da chuva, né? Da força das águas, e ele foi abrindo e tem o leito dele ali com a capacidade daquela quantidade de água. Se você vai e pavimenta tudo, tanto a jusante quanto a montante, né? As laterais ali todo daquele córrego, até muitas vezes em cima do córrego, as avenidas sanitárias, né? Quando você cimenta aquilo tudo ali, você concorda comigo que a água, ela ia ter uma velocidade, ela vai chegar ali com uma quantidade e com uma velocidade muito maior, para a qual ela não foi preparada para aquilo. Então, o correto seria, né, o trabalho em questão das galerias, dos bueiros, dessas questões todas, dessas questões hidráulicas e de construção todas, mas que deveria ter uma fiscalização melhor, deveria ter um controle maior da questão do plano de mobilidade urbana. Todos os municípios deveriam ter um plano diretor, deveria ter um plano de mobilidade urbana, né? Isso deveria ser uma lei. A União ter o plano, o Estado ter o plano e os municípios terem os seus planos e o cumprimento deles. Mais uma vez, eu reforço, é a questão da falta do controle das leis. Ou muda-se uma lei para não mudar a realidade. Então, eu entendo que essa organização maior e melhor e procurar o cumprimento disso. Meu colega coloca muito a questão assim de apresentar dificuldade para vender facilidade. Quando o cara é secretário do município, aí ele melhora, que ajuda a melhorar aquela legislação ou piorar aquela legislação para cobrar das pessoas. Mas será se ele mesmo, na construção dele, ele faz aquilo? Então, acho que esse bom senso, né, de convivência comum é que nós deveríamos, de fato, ter para essa sobrevivência. Então, as alternativas que eu vejo é isso, procurar espaços maiores para percolação da água, né? Porque, assim, a gente está vendo a diminuição das águas nos nossos rios cada vez mais. E uma delas é exatamente que não há o abastecimento, aí do lençol freático. Por quê? Asfalto e tudo, quando a água vem, ela vem numa velocidade, ela vem numa quantidade maior, mas ela vem numa velocidade maior, aí ela vem, lava a cidade inteira, joga aquilo dentro do rio, inunda a cidade mais próxima, vai embora, só na próxima chuva. Obrigada, espero que eu tenha mais contribuído que confundido. Com certeza contribuiu, Ivonete, obrigada. Bom, a Tânia está até complementando aqui com uma questão que é super importante. Ela está perguntando sobre o tipo de sistemas implantados, né? Se são unitários em conjunto com esgotamentos sanitários, se tem galerias, né? O Bernardo comentou que em Monte Carmelo nem todas as ruas pavimentadas possuem galerias, mas e o restante dos municípios aí, como que é? Se existe, né, essa contribuição clandestina de esgotos na rede de drenagem, como que está essa questão aí na região de vocês? Oi, Cláudio, fica à vontade. Só gostaria de lembrar, pegar carona no que a Ivonete falou, que essa água que a gente descarta, ela pode ser reaproveitada, principalmente em situações de escassez hídrica, né? Então, esse reaproveitamento da água de chuva é muito importante.
eu acho que seria interessante, porque isso também pode fazer parte do sistema de drenagem, né? Você pode ter um reaproveitamento aí, da água de chuva, né? Enfim, é só isso. Obrigado. Ótimo, Cláudio, obrigada. Muito bem pontuado. Luiz, olha que bacana o Cláudio colocou. Meu colega estava colocando exatamente, dizendo que em Las Vegas, ele contando aqui né, ele é um curioso e um estudioso também. Ele colocando que em Las Vegas há 2 tipos igual na Copasa, a gente tem aquele relógio da Copasa, que lá em Las Vegas há dois relógios, né? Porque lá toda a água, eles recebem na casa 2 tipos de água, a água potável e a água de reaproveitamento. Toda a água que cai, ela é acondicionada e ela é utilizada, a parte do cano azul é para você utilizar, o cano que vai para a cozinha, é o cano que vai para você utilizar para comida, para bebida, tomar banho, etc. E a água reaproveitada é para você fazer a questão da descarga, lavagem de áreas, né, lavagem das casas e etc. Então, assim, esse é o nosso sonho ideal, que a gente pudesse ter, né, mais cidades mais arborizadas, mais trabalhada com isso, que a gente tivesse esses aproveitamentos de água de forma coletiva e individual. Perfeito. Excelente, Ivonete, muito bom. Bernardo, por favor, fica à vontade. Eu queria, como disse, estou falando demais, eu queria comentar dessa pergunta da Tânia aí, que eu acho que é extremamente importante, que eu esqueci, tá? E acho que é até bom para conhecimento geral. Na primeira pergunta aí, como está a questão se é unitário, se é separado absoluto, é bom dizer aí, ó, que muitas das cidades aí tem drenagem pluvial, né, urbana, e às vezes não tem rede de esgoto. A própria nova lei aí, do novo marco legal de saneamento, a 14.026, até prevê que a agência reguladora, os órgãos competentes aí, estabeleçam metas progressivas para você estar implementando o separador absoluto. Então, assim, uma estratégia legal para os municípios aí que tem drenagem urbana, mas não tem o sistema separador absoluto ainda, talvez seja implementar a estação de tratamento de esgoto, certo? E a partir da drenagem, do sistema de drenagem urbana, coletar esse esgoto pelas tubulações de drenagem, encaminhar para a estação e você expandindo o sistema por meio de separador absoluto. Isso até vem se estudando isso, é uma alternativa aí para estar tentando melhorar os índices de tratamento de esgoto e melhorar, né, em geral, o serviço de esgotamento sanitário nos municípios. Então, é uma estratégia que pode ser considerada. Se faz a estação, se faz interceptores e vai ampliando a coleta por meio de separador absoluto, mas utiliza-se as galerias de drenagem que existam no município para estar coletando por um período, né, que a agência reguladora defina para estar expandindo aí a coleta de esgoto do modo mais adequado, que no Brasil a gente vê devido à pluviosidade, que é o separador absoluto, diferente de outros países. E aí, como pontuar isso aí, a grande questão aí, que até o pessoal da FRJ vem estudando, o professor Isaac Bolchan, os parâmetros de projeto dessas captações, que a gente chama de captação de tempo seco. É um pouco mais de engenharia, tá? Mas, assim, o desafio que eu vejo é que a lei abordou sobre essa questão dessa temática, mas no Brasil ainda a gente não tem parâmetros, até mundialmente também, assim, a gente tem muitos parâmetros definidos sobre hidraulicamente como você projeta isso, tá? Mas aí tem um grupo estudando sobre isso. É importante até citar que eles vão contribuir bastante para, caso o município venha adotar essa estratégia, tem um guia, um roteiro aí para uma boa prática para estar implementando. E, por fim, aí, essa questão do cadastro das redes aí, isso é um ponto
complicada e em muitos municípios aí não tem cadastro dos sistemas de água, de abastecimento sistema de água, esgotamento sanitário, drenagem. Isso é complicado até para você conhecer os dados e poder planejar e intervir em questões, né? Inclusive nas ligações irregulares, e ligações cruzadas entre sistemas de drenagem com sistemas de esgoto. Primeiro você precisa conhecer, né, os sistemas para ver, também conseguir agir localmente onde há essas ligações irregulares. Obrigada, Bernardo, excelente. E isso que você está falando, inclusive, volta naquele ponto da integração dos 4 eixos, né, do saneamento, que precisa ter essa visão, assim, do esgotamento sanitário com a drenagem, os resíduos sólidos, que se são descartados de forma irregular também vão para as galerias, né, outras estruturas. Então, esse é um outro ponto também que tem surgido aí nas nossas discussões das pré-conferências, né? Bom, pessoal, alguém mais quer fazer outra contribuição? Lembrou de uma outra questão aí que a gente possa, né, discutir sobre essa parte do diagnóstico? A gente até acabou falando algumas sugestões, né, de melhorias, mas aí acho que a gente pode fazer mais uma última rodada e a gente parte para as perguntas do prognóstico. Ivonete, fica à vontade. Já que os coleguinhas não estão falando, nós vamos falando. Se os coleguinhas quiserem falar, a gente não fala mais. Excelente. Quando nós vamos fazer os planos de saneamento e os planos de resíduo sólido, é impressionante como a gente teve que reportar seu Zé. Sabe seu Zé, seu João? Seu Zezinho? Aquele, sabe, o senhorzinho? Que é quase mais antigo do que a cidade, ele sabe onde estão. Sabe tudo. Ele sabe de tudo, onde é que tem bueiro, onde é que tem galeria, onde é que tem drenagem, onde não tem. Então, assim, mais uma vez, eu volto teve um município de Arinos, por exemplo, que fez um trabalho tão interessante, ele ele fez a rede, né? Fez o levantamento da rede do município todinho para ajudar na gestão, o que tinha, o que não tinha, onde precisava melhorar nesse sentido. Então, mais uma vez, eu volto na questão das tecnologias, né, as meninas? A necessidade da gente ter alternativas fáceis, ter programa, e assim, eu vejo muito que nós precisamos ter programas de Estado e não programa de governo para a implantação das políticas públicas que são promovidas pelo governo, sabe? Tanto do Estado, tanto federal, tanto estadual. Por quê? O que acontece? Até onde a gente conseguir... Só para dar um exemplo, quando eu fui participar de um evento da MM, que eu estou sentindo muita falta, inclusive nas pré-conferências, a MM, eu pensei que ela tivesse mais com vocês, eu vi Licínio numa conferência só. Então, eu vejo assim, veio um governador que foi prefeito de Belo Horizonte, que eu não quero citar nome, porque nós somos suprapartidários, nós não fazemos campanha para ninguém, não. Então, assim, veio o governador fazer uma fala no evento da AMM, e ele fez um comentário que eu achei fantástico. Ele falou assim, eu ajudei a construir a parte tributária toda do município de Belo Horizonte. E eu estando lá como prefeito, ou saindo como prefeito, aquela equipe treinada que está lá, entra prefeito e sai prefeito, e aquilo não é alterado, e funciona muito bem e com qualidade. Meu sonho é que eu ouço isso, é que eu ouvisse isso, é que um dia eu venha ouvir isso em relação a todas as políticas públicas, a gestão dos municípios. Meu grande sonho, independentemente de qual secretário, de qual prefeito que vai estar ou sair no município, que ele consiga fazer
um trabalho tão bem feito. Eu tenho exemplos de gestores aqui também, que eu não vou citar, para não gerar ciúmes, porque eu sei que a luta é de cada um, né? Uma luta interna, é uma equipe, é um grupo de trabalho, mas nós temos exemplos fantásticos de equipes municipais, de servidores públicos municipais, modelos que fazem um trabalho impecável nos municípios. Então, assim, meu sonho era que... Bom, enfim, é isso. Mas só para falar com vocês da importância das informações estarem disponíveis, que esse banco de dados, que esses NIS, que o Estado, eu estou acreditando que o Estado vai disponibilizar, que em algum lugar tenha ali para ser preenchido e que em breve tenhamos a malha hidráulica, né? As redes pluviais, as galerias, as valetas, tudo dos municípios, que nós possamos olhar, como se olhamos o Google, né? E que a gente vê os arruamentos todos, que a gente visse, hashtag volta Luísa. Ah, Luísa não saiu, não. Que a gente volte, que a gente tenha essa malha, que a gente consiga ver tipo o Google e enxergue toda a galeria de drenagem, que a gente enxergue como a gente pega o mapa do IGAM hoje e vê as nossas bacias hidrográficas, sabe? Porque, assim, eu entendo que a partir do momento que nós tivermos mais este profissionalismo, mais esse banco de dados, mais essas informações mais consolidadas, que a gente vá na Copasa e a Copasa não faça aquela novela para quando nós vamos fazer os planos, em relação ao que a Copasa precisava, para a gente conseguir os dados do município de Guarda-Mor, eu vou falar com vocês. Nós estávamos quase finalizando os prazos e não recebíamos essas informações. Essas informações são públicas. Essas informações deveriam estar disponíveis para qualquer um que quisesse pegar essas informações. Então, assim, eu não entendo como é que a gente precisa dos instrumentos de gestão, eles estão aí, os servidores são públicos, né? Estão para servir ao desenvolvimento da cidade, tudo, e na hora de você elaborar um plano, que é para um instrumento de gestão, não é para fazer política, esses dados precisam passar por uma novela para receber essas informações. Então, a minha sugestão, esse é o problema, e a minha sugestão aqui é que a gente tenha esse banco de dados acessível, fácil de compreender, que a gente não precise do especialista que construiu Harvard, né, para que a gente acesse essas informações e saiba utilizá-las. Obrigada. Obrigada a você, Ivonete. Bom, então acho que esse foi um ótimo primeiro ponto aí. Vou pedir para a equipe da Cobrap compartilhar com a gente as perguntas do prognóstico para ir complementando esse ponto que a Ivonete já começou a levantar para a gente de proposições. Então, nesse sentido, alguns pontos aqui para a gente explorar. Quais as sugestões de melhoria no serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais? Como que essas melhorias transformam ou se articulam em programas ou projetos já existentes ou novos? E de que forma que vocês acreditam que a gente poderia garantir a participação social na prestação desses serviços de manejo de águas pluviais? O Cláudio está colocando aqui no chat que é o sonho dele de anos, banco de dados integrado, né, Cláudio? A gente tem conversado muito sobre isso. Bom, pessoal, que mais? Luísa, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha. Sonho que sonha juntos é realidade. Vamos Com sonhar certeza. juntos, claro. Todos nós. Todos nós, com certeza. Que mais, pessoal? Essa parte da educação ambiental. Reforço, Luiz, a importância dos conselhos municipais, que haja mesmo os conselhos de saneamento, que haja no Estado um conselho também estadual, sabe? Igual tem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que haja um conselho de saneamento em que as associações microrregionais possam participar, que todo mundo possa participar, que a gente possa realmente contribuir com essa gestão
compartilhada. E esse banco de dados, e essa rede, e que esses espaços, eles sejam, de fato, respeitados. Para vocês terem uma ideia, os recursos da cobrança dos comitês de bacia hidrográfica, que a legislação traz, que os recursos que são adquiridos nas bacias hidrográficas, que eles deveriam ser revertidos em formas de programas e de ações para aquelas bacias hidrográficas. Só que a palavra lá preferencialmente prejudicou sobremaneira a lei, porque preferencialmente não é obrigatoriamente. E o governador anterior, sem falar mal de ninguém, não estou aqui para fazer política, quando pegou esse recurso dos municípios, o recurso dos comitês de bacias, das bacias hidrográficas, que é um recurso que foi para o Caixa Único do Estado, e não criou-se uma conta específica das águas para os comitês de bacia, para que eles pudessem implantar os seus projetos de revitalização, disso tudo que nós estamos falando aqui. Muitos destes trabalhos poderiam ter sido realizados com recursos da cobrança se as políticas fossem melhor planejadas, melhor elaboradas e, principalmente, melhor executadas. Então, eu acho que precisa uma educação, que o Estado tinha uma equipe na SEMAD de educação ambiental que trabalhava com os municípios. Então, eu entendo que deveria ter no Estado uma equipe de educação ambiental, mas você concorda comigo que 2 pessoas é humanamente impossível fazer educação ambiental por 853 municípios? Então, que a gente tenha mais programas factíveis, que não seja só para dar serviço para dar cabide de emprego para o povo, mas que eu quero dizer que eu respeito muito os servidores municipais, eu trabalho com servidores municipais, nós temos excelências em servidores municipais. Então, assim, que a gente tenha programas factíveis e realizáveis de acordo com a nossa realidade, e que hajam programas corretos, sabe? Sério, que haja esse banco de dados do sonho aí, né, Cláudio? Que haja o CMDR, como é que chama? Como é que chama aquele negócio, gente, do Estado, que mexia com o resíduo sólido aí? É o Centro Mineiro de Resíduos? Centro Mineiro de Resíduos, aqui, ó. Até peguei o negócio lá do CMRR. RR. Isso, aqui, ó. Até que eu peguei ali a hora que o Cássio falou do Bolsa Centro Mineiro de Referências em Resíduos. Do Bolsa... Reciclagem. Isso! Adoro. É isso mesmo. Peguei na hora, me interessei. Então, é isso, gente. Que a gente possa... desculpa que eu sou meio animada esse mês, viu, Luz? Não, tá excelente, Ivonete, pode continuar. Então, assim, a sugestão é essa dos prognósticos. Como que podemos ajudar? Ter, de fato, programas que atendam à realidade do Estado. Nosso Estado tem essa dimensão mesmo, é lindo, é maravilhoso, mas um lugar é quente, outro lugar é frio, outro lugar é assim, e assim por diante. Um lugar você toma cerveja, o outro você vai no fondue. Então, é por aí mesmo. Então, que as políticas públicas, que elas abranjam essa realidade de fato, que ela nos veja como somos e onde estamos. Então, o programa de educação ambiental promovido pelo Estado, de forma maciça, de forma incansável, de forma interminável, e que utilizem mais dos comitês de bacias, que integre essas políticas públicas. Nós, enquanto membros dos comitês de bacia, nós somos servidores do Estado, né, Geraldo? Nós estamos respondendo e falando ali em nome do Estado. Então, que isso realmente se faça valer. Que não haja essa questão desse desmonte desses espaços de participação social, que seja valorizado isso. Então, essa é a minha proposta. Então, educação, banco de dados, programas com a realidade de cada região nossa, e assim a gente vai chegar lá na frente. Mas enquanto nós estivermos na área do debate, não partir para a prática,
e a cada 4 anos a gente discutir as mesmas coisas, debater as mesmas coisas, nós não só não estaremos andando para frente, como estaremos andando para trás em alta velocidade. Muito obrigada. Obrigada a você, Ivonete. Bom, então eu vou retomar aqui alguns pontos, né, que a Ivonete falou, essa questão do banco de dados, sistema de informações, da educação ambiental, da necessidade de se ter programas que atendam à realidade do Estado, né, que é plural, diverso, a priorização da infiltração das águas no solo e do uso de técnicas da drenagem sustentável. Mário, você gostaria de complementar? Fique à vontade, por favor. Sim, a educação ambiental é a minha paixão, né? Eu, enquanto professora, dei aula há muitos anos, ministrei aula há muitos anos. Então, para mim, assim, um caminho mesmo para resolver e amenizar, né? Porque às vezes a gente não consegue resolver tudo, né? Mas o caminho é a educação mesmo, né? Não tem outro mesmo. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização, e eu falo muito na questão educar, a gente educa crianças. Nós vamos ter que ser reeducados, nós vamos ter que aprender a mudar nossos valores, né? Porque a gente foi educado de uma forma que, vamos dizer assim, não tinha aquela preocupação com o meio ambiente, né? Então, assim, hoje, de modo geral, as pessoas, eu falo, a gente é reflexo dessa educação antiga. Então, aqueles que conseguem ter uma ideia diferente, uma visão diferente, né, consciência diferente, ele já está voltado a essas mudanças, né? Lembrando que ninguém muda ninguém. A gente planta sementinhas para que as pessoas possam refletir sobre tudo isso e ela mesmo se transformar, né? Porque a transformação é de dentro para fora, né? Então, o Estado, né, de modo geral, enquanto município também, tem que ter esses programas, sim, de tentar sensibilizar a sociedade de modo geral para mudança de hábitos, né? Porque, assim, é um trabalho difícil, sim, mas é um trabalho que, se não for feito, não tem como fazer essa mudança. Eu vou te dar um exemplo. Aqui, o pessoal, aqui no Naí, o pessoal da limpeza urbana distribuiu em alguns pontos da cidade contêineres para o lixo orgânico e contêiner para reciclagem. Não funcionou. Porque as pessoas, de modo geral, eu costumo dizer que é preguiça mesmo, que é muito mais cômodo você deixar o seu material para recolhimento na porta da sua casa, ou então, né, eu ouço falar muito assim, para que eu não vou jogar lixo na rua? Porque senão, se eu fizer isso, o povo não vai ter emprego. Eu não vou separar o lixo, porque eu não vou gastar material, não vou comprar sacolinha para pôr material reciclado. Se não tiver caixa de papelão, não coloca. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, não funcionou. Não sei, né, o Altegno, que é aqui da cidade, ele pode falar sobre isso, né? Então, assim, é muito triste, porque você vê que a maioria dos nossos problemas, falta questão de implementação, vontade política, projetos, falta. Mas eu costumo dizer que a sociedade, ela tem um papel extremamente importante nas mudanças. Ela tem que cobrar, mas ela tem que dar exemplo também, né? Então, assim, mas eu ainda acredito que nós vamos mudar tudo isso pela educação. Muito obrigada, Mari. Ivonete, por favor, fique à vontade. Luísa e demais, sobre o diagnóstico, olhando aqui o que todo mundo colocou e tudo, e participando de outros grupos, eu vejo que aqui também na nossa região é a dificuldade de entendimento da temática da drenagem urbana pelos municípios, principalmente devido à falta de conhecimento da extensão da rede de drenagem, aquilo que a gente falou, né? A falta dessa rede. Tem que buscar seu Zé, porque seu Zé... um outro item aí na área rural, gente, o abandono das estradas não pavimentadas ou manutenção inadequadas dessas, né, favorecendo a ocorrência de processos erosivos. Aqui no Comitê de Bacia do Paracatu, o nosso presidente fala muito sobre isso, sobre a questão de ir abrindo estradas por aí, sem fazer as coisas de contenção, sem fazer o escoamento correto da água. Então, esse é um problema seríssimo para a nossa drenagem aí.
Na área rural também, a ocorrência da poluição difusa decorrente do uso de agrotóxicos. Outra questão, a quantidade de agrotóxicos que não são usados em outro país, é usado, liberado no Brasil. Então, assim, onde a gente vai chegar nesse sentido? Outro item que eu queria muito considerar e também foi colocado, a inexistência de composição de indicadores, dificultando o planejamento, execução e avaliação da prestação de serviço de drenagem. É a questão que nós, eu, Cláudio, né, assim, brincando com uma coisa, uma brincadeira, mas é muito sério isso, né, a falta aí do banco de dados, e também a falta da receita vinculada, especialmente para a drenagem, sem tarifa, dificultando a prestação de serviço, está de acordo ao que o nosso amigo, que eu nunca lembro o nome dele, que dó, de Coromandel, que ele é muito eficaz aí também. Então, no prognóstico que nós já estamos aí, a questão de planejar o serviço de drenagem urbana a partir da elaboração do cadastro técnico multifinalitário, incluindo aí a identificação da rede de macro e microdrenagem e estimativa de escoamento superficial proveniente dos loteamentos. Também a criação de mapas e cadastramento de áreas de risco de inundação e alagamento, prevendo restrições de ocupação e características construtivas nessas áreas. Nós tivemos que o governador do estado de Minas Gerais, sexta-feira da semana passada, com o lançamento do programa pelo comandante do Corpo de Bombeiros aqui, do lançamento contra incêndios aí na área rural, né? Quando falou aí da questão da questão da prevenção de alagamento e inundação, me lembrou, isso me fez lembrar essa ação. Então, também a adoção de práticas de que priorize infiltração da água no solo, favorecendo a recarga dos reservatórios subterrâneos, tanto na área urbana, como a utilização de pavimentos permeáveis, quanto na área rural, como a implantação de terraços, por exemplo. Precisa fazer isso, gente. Outro item, a adoção de mecanismo de cobrança para prestação de serviço de drenagem mediante aplicação de taxas ou inclusão como fator de cálculo do IPTU. Educação, quem quer? Ah, tá. Está desligado. Desculpa, gente. Educação ambiental, conscientizando a população, gente, para que haja o descarte de resíduo sólido nas estruturas de microdrenagem, sabe? Para que não haja isso. A gente vê muitos bueiros cheios, né? É uma dó. A prática que as pessoas têm de jogar papel higiênico em vaso, jogar absorvente, fraldas, joga tudo que se imaginar. A educação ambiental ela é importante demais. A criação de sistema de previsão de alerta de eventos críticos de precipitação a partir do histórico de ocorrência desses eventos, pelo amor de Deus, nós temos que acabar virando Nostradamus aí e imaginar o futuro, adivinhar o futuro, porque a gente não tem essas questões de histórico, né? Outro item também, gente, é a previsão de criação de um programa de incentivo ao serviço de drenagem com apoio técnico e financeiro. Se eu não conheço uma função, tem coisa que não é do dia para o outro que você não aprende. Então, essa rotatividade de funcionário, essa rotatividade de pessoas que não têm conhecimento, dificulta muito. E, para finalizar, essa última contribuição aqui, capacitações específicas por regiões e território, com o objetivo de incentivar e fortalecer a ação da defesa civil, dos órgãos de apoio, visando conter eventos de riscos e emergências. E nesse diapasão, eu queria pedir que fosse prorrogado, o Estado está aqui conosco, né? Fosse prorrogado esse edital aí, para os municípios, em função da pandemia, eles não estão conseguindo ir, se não me engano, é na Receita Federal, as reuniões são só virtuais, que esse edital possa ser prorrogado em função da pandemia, para que os municípios consigam todos os seus documentos para pleitear. Obrigada, espero ter contribuído. Muito obrigada, Ivonete.
Bom, você acabou de me lembrar de 2 pontos que eu acho que a gente podia aproveitar aqui também, que eu queria perguntar para você sobre a questão do monitoramento pluviométrico e hidrológico, se tem na região, nos municípios, quais instrumentos que são usados, quando da existência, né? E outro ponto também que eu acho que a gente poderia se debruçar um pouquinho mais aí é sobre essa questão da cobrança. A gente tem aqui alguns participantes de prefeituras, então eu queria saber a opinião de vocês, como que está essa questão aí nos municípios, se vocês puderem contar para a gente, seria excelente. Beatriz, pode ficar à vontade, você está levantando a mão, eu não sei se eu estou enxergando direito. Está enxergando, só que o áudio dela está desligado. O microfone, aí, agora foi. Ivonete. Então, essa questão da cobrança, né, no município de Paracatu, não se tem cobrança pela questão do tratamento de resíduos, né, da coleta de resíduos, nem de drenagem, de nada disso. Está tendo aí um movimento, né, Ivonete, para estar realizando aí um planejamento para que se faça a cobrança, né, da coleta dos resíduos na região do Noroeste. A Ivonete já deve ter falado sobre isso. Caso não tenha falado, ela vai frisar isso, porque ela vai entender, saber disso melhor do que a gente. Mas no município de Paracatu não se faz cobrança de taxa de resíduos, nem de drenagem, nem de nada disso. E quando a gente tenta fazer algum movimento para que se aconteça isso, não estou falando dessa administração de agora, que é nova e já está movimentando para que se faça alguma coisa nesse sentido. Mas em outros governos, os prefeitos falavam que isso não politicamente não era viável. Eles teriam dificuldades para voto, essas questões todas, então eles descartavam essa possibilidade. Então a gente continuava, né, aí com essa problemática, vendo tudo isso e sem poder ter ação. E até na questão da fiscalização, como não tem uma política municipal ambiental, os fiscais que têm, às vezes até fiscalizam, né? Às vezes até tenta monitorar isso de alguma forma. Mas como não tem uma política municipal, não tem nada que regulamenta nada disso, os poucos fiscais que tem também não conseguem multar, não conseguem chegar na população de uma forma que a gente consiga retornos positivos. Já se falou aí da questão ambiental, né? Da educação ambiental, que já foi trabalhado em Paracatu na época do programa Brasil Joga Limpo, que nós fizemos um trabalho bom no município de Paracatu, mas isso era um recurso do governo federal que, infelizmente, acho que funcionou durante uns 4 anos e depois, né, não teve mais o recurso, foi paralisado esse programa e de lá para cá a gente fica aqui tentando, né, com alguns projetos pontuais, mas a gente não desenvolve nada que realmente faça alguma mudança, que aconteça, né, alguma mudança efetiva na população. Mas, resumindo essa questão da cobrança, né, no município de Paracatu não se tem, né, não tem uma política ambiental que favoreça a gente a estar fazendo essas cobranças. A fiscalização também tem suas dificuldades, porque não tem uma legislação municipal, eles não têm uma forma, né, que eles consigam chegar até a um resultado positivo em relação a tudo isso. Espero ter sido claro, e se não, se Ivonete puder completar com essa questão aí da cobrança, ajude a gente, por favor, Ivonete. Obrigada, Beatriz. O Bernardo está com a mão levantada aqui, vou passar a palavra para ele e depois eu passo para a Ivonete, caso ela queira complementar. Obrigada. É só uma questão de curiosidade também, você perguntou sobre as técnicas de monitoramento, pluviômetro, etc. A gente aqui na região, particularmente, a gente tem um benefício grande por o agronegócio ser pujante. Por exemplo, a Cochupé, que é uma organização
uma associação de cafeicultores, eles têm estações espalhadas na nossa região. Então, por exemplo, Monte Carmelo mesmo tem uma estação meteorológica automatizada em tempo real. Então, que você pega dados de temperatura, pluviosidade, enfim. Então, é importante dizer que, mesmo o município não tendo, pode ser que um órgão tenha, para que você possa buscar dados para estar fazendo planejamento e alguns estudos. E aí é importante dizer, apesar, aí assim, isso é legal, porque você tem dados, inclusive dados históricos, você pode puxar, eu vou até colocar o site aí para quem tiver curiosidade, para quem quiser acessar, você tem dados históricos, enfim. Mas aí eu fico triste porque os municípios não têm corpo técnico para estar fazendo, muitas das vezes, né, não todos, mas não tem corpo técnico para estar fazendo estudos dessa natureza, prevendo enchentes, enfim. Então, assim, a gente tem dados, mas às vezes a gente não consegue usar eles por falta de conhecimento também, ou também por falta de outros dados que o município deveria ter, tá bom? Eu vou mandar no chat aí para quem tiver curiosidade, também ver se sua cidade tem estação, mas assim, na nossa região aqui tem diversas. Obrigada, Bernardo. Você confirma para mim só o nome dessa associação, por favor, para a gente anotar aqui? É a Associação de Proteção Certo, eu vou mandar no site. Ah, tá. Esse que você vai mandar o site, né? Obrigada. Não, eu vou mandar. Pode falar. Não, eu vou mandar o site, da Cochupé. Cochupé Isso, é uma cooperativa. Isso, aí eles, porque isso é necessário para o agronegócio, né? Então eles fazem esse monitoramento e esse monitoramento é público. Eu vou estar mandando no chat aí, quem quiser entrar, e aí você tem lá as estações, aí você tem tudo, questão de monitoramento, estação meteorológica, algumas são estações meteorológicas, outras são só pontos pluviométricos, mas a estação meteorológica, inclusive, ela é automatizada, em tempo real você consegue verificar os dados monitorados, tá bom? Excelente, obrigada, Bernardo. Altegno, fique à vontade, por favor. Bom, colaborando aí, complementando a fala do Bernardo, eu tenho uma empresa de monitoramento de índice pluviométrico, né, medida de higrômetro, captação e tudo mais. Então, inclusive, a nossa empresa, ela entrou no programa do CID, que é um programa de aceleração do governo de Minas Gerais, para atender um desafio do IGAM. E um dos desafios do IGAM, na verdade, a dor dele que eles colocou, foi a falta de dados, de que os dados coletados chegassem ao órgão, inclusive com atrasos de até 3 meses, porque são feitas anotações em cadernetas e essa anotação é repassada de tempos em tempos para uma pessoa ou que vem fazer a coleta ou que vai ser repassada via correios. E eu encontrei uma estação de monitoramento da ANA, telemétrica, com envio de informações via satélite, completamente coberta por mapa. Então, quer dizer, a gente nem sabe se pode confiar nos dados que tem, ou no histórico, ou recentes, tá bom? É uma carência, e a nossa empresa, inclusive, está trabalhando nisso daí com a solução já de imediata para o próprio ICAM, que foi essa a proposta do desafio. Então, agradeço aí a informação do Bernardo sobre o Mundim. O que tem feito é exatamente a parte privada, cuidando de ter esses dados, porque o Estado não entrega efetivamente aquilo que era necessário. Tá? E se entrega numa escala extremamente grande. Então, você não consegue imaginar. Hoje eu tenho uma fazenda aqui que tem 7 pluviômetros, num raio de 25 quilômetros, e eu tenho medições de chuva lá de 2 milímetros a 20 milímetros, nesse raio de 20 quilômetros. Isso, para quem vai fazer irrigação, por exemplo, gestão do uso da água consciente, faz extrema importância, senão eu vou estar jogando água sem necessidade ou deixando de colocar naquilo que precisava. Obrigada, Altegno. Muito obrigada pela contribuição. Bom, pessoal, a gente está
caminhando aí para a finalização do grupo, eu queria aproveitar para perguntar novamente ao Tegno, você acha que você conseguirá fazer relatoria do nosso grupo? Vai ser logo depois que a gente terminar aqui, às 15h45. Aí é rapidinho, só para pontuar mesmo essas questões que foram discutidas aqui. A gente, aqui, a equipe da Cobrap, vai levantar uns pontos aqui, eu vou colocar no chat, e aí vai ser só para relatar mesmo para o pessoal lá no YouTube, na transmissão. Deixa eu te falar, eu coloquei, à medida que foi falando, as pessoas foram falando, eu fiz uma anotações aqui no Word e transferi para a Ivonete. Eu já até deveria ter saído, eu estou segurando um pouco aqui para poder passar a bola para ela aí, tá bom? Infelizmente, eu não posso continuar com vocês aqui, tenho um compromisso. Ah lá, passei para vai ela. ser muito Daqueles bem pontos que as pessoas representado. foram falando, eu peguei os pontos básicos aí e passei. Espero poder acompanhar depois, tá? Daqui a pouco também tem até a nossa fala como delegada, isso pleiteando a vaga de delegado, e eu tenho um compromisso bem urgente agora para me resolver antes dessa inserção. Agradeço vocês aí, a gente espero estar presente nas próximas também. Joia, muito obrigada, Altegno. A Ivonete vai te representar lá e colocar os pontos que você foi anotar para nós. Obrigado. Muito obrigada. Bom, pessoal, mais alguma contribuição? Luísa, só falar ali da que a Beatriz pediu, para fazer Claro. a complementação aí da questão que a Beatriz falou. Parto minhas palavras dela em relação à cobrança, aí, né? Aí eu já havia dito anteriormente, inclusive tem municípios nossos, que o sistema de abastecimento das cidades, por exemplo, tem relógios na ponta das cidades, não é o caso de Paracatu, todinha, mas não se implanta, porque daqui a pouco não tem uma Copasa lá, por exemplo, daqui a pouco tem que ser uma cobrança municipal, um serviço municipal, e aí quando, exatamente o que ela colocou, quando vai para... Né, são poucos prefeitos que assumem essa responsabilidade de, não, vamos cobrar sim, a política pública está acima da política. Então, assim, esse é um problema, não é daqui, eu vejo que ele é um problema dos 5.560 municípios brasileiros, né? Tem muitas políticas públicas que não são implantadas porque ela é desafiadora, porque coloca aí as obrigações para o consumidor e nem sempre que ele quer pagar. Porém, eu conversando aqui também com o meu colega, ele colocando a questão que antes as pessoas, os empresários, adquiriam aqueles loteamentos grandes, aí depois deixava aquela obrigação para o prefeito ir até lá e colocar toda a infraestrutura, mas agora o Ministério Público está em cima disso, né? Eles já perceberam essa nuance aí e proibindo os prefeitos de fazerem isso, porque o município beneficiando o empreendimento particular. Então, é isso aí, essa dificuldade de cobrança mesmo, eu vejo que a educação em todos os seus aspectos, ela facilita, ela ajuda as pessoas a abrir os olhos e a compreender de quem é a obrigação e quem deve pagar a conta. Muito obrigada. Obrigada a você, Ivonete. Medo de perder isso lá e... Bom, vou pedir para o pessoal da Cobrap colocar aqui uma síntese dos pontos discutidos, até para a gente dar uma repassada antes de finalizar, para ver se tem mais alguma contribuição. Queria reforçar que tudo, a gente vai colocar aqui os principais pontos, mas que todas as questões que foram discutidas, a gente vai levar em consideração. A gente vai, né, colocar nos próximos produtos aí a sugestão de vocês, nós vamos fazer um compilado e nesses produtos também eles vão estar disponibilizados no site da SEMAD. Bom, então em relação ao diagnóstico, primeiro ponto que vocês colocaram foi a respeito dos loteamentos, né, construídos em locais ambientalmente inadequados,
que acarretam problemas de assoreamento e da qualidade de água nos cursos d'água utilizados para abastecimento, além de problemas de inundações quando da ocupação nas margens de cursos d'água. Né? Outro ponto também foi a inexistência de diretrizes e normatização associadas à manutenção e construção de estradas vicinais. Foi pontuado que as intervenções atualmente são realizadas sem instruções técnicas por operadores de maquinário que muitas vezes não têm uma capacitação adequada. Pessoal, se vocês quiserem me interrompendo nesse momento para completar, vocês fiquem à vontade, tá? Bom, outro ponto foi a questão sobre o planejamento da drenagem, que hoje é concebido sob a ótica da drenagem tradicional, que prioriza o afastamento das águas. A questão também das redes de drenagem, que encontram-se subdimensionadas, e uma vez que o surgimento dos novos loteamentos aumentou, né, o escoamento superficial, as áreas de impermeabilização, sobrecarregando, então, as estruturas existentes e, eventualmente, causando também alagamentos. Bom, o quinto ponto foi a inexistência de um cadastramento das redes de drenagem de esgotamento sanitário, que dificultam a detecção das ligações irregulares, o planejamento de ações relacionadas à melhoria da prestação dos serviços, né, o não conhecimento da estrutura existente, que dificulta até como buscar melhorias, né? Muitas vezes tem que se recorrer aí a uma pessoa que está à frente desses serviços no município, dificulta a difusão dessa informação. Bom, e o outro ponto aqui foi sobre a inexistência de um banco de dados integrado de saneamento, a dificuldade de acesso desses dados, né, que eu já acabei falando aí, relacionados a essa prestação dos serviços aí. Bernardo colocou aqui que esqueceu de mencionar um ponto. Sim, Bernardo, a questão das mudanças climáticas. Se você quiser falar, abrir seu microfone, fica à vontade. Então, eu esqueci de mencionar isso aí, eu até comentei isso sobre o esgotamento sanitário também, abastecimento de água, enfim. Eu acho que a gente tem que considerar no futuro aí os impactos das mudanças climáticas, isso ainda é meio nebuloso, mas de nós estamos vendo aí enchentes, enfim, mais recorrentes, secas. Então, é importante aí a gente considerar os impactos das mudanças climáticas na drenagem urbana aí, futura aí, tá bom? Excelente, Bernardo, obrigada. Bom, eu vou seguir aqui para a questão, os pontos de melhoria que vocês colocaram, né, as questões do prognóstico, e vocês podem continuar interrompendo aí para a gente ir acrescentando o que for necessário. Bom, então a primeira questão é a necessidade de criar diretrizes e normatização relacionadas ao manejo de águas pluviais na área rural, principalmente no que se refere à construção e manutenção de estradas vicinais. Foi comentado também sobre a existência de barraginhas, né, bolsões, mas que essas estruturas geralmente não têm uma diretriz técnica construtiva. Foi colocada também a necessidade de criar dessas diretrizes também abrangerem a área urbana, né, no sentido da consideração da drenagem sustentável na expansão urbana e construção de novos loteamentos. Outro ponto também foi a necessidade de estabelecimento de receita específica para a drenagem, mediante a aplicação de tarifas, de forma a possibilitar a prestação efetiva do serviço de drenagem urbana. A necessidade de programas de educação ambiental, né, muito comentada aí por vocês, relacionados à destinação correta dos resíduos sólidos, para que eles não sejam dispostos nas estruturas de drenagem, e outras questões também de educação ambiental, né, que seja realizada aí de forma apropriada mesmo a cada região, né, conforme as necessidades, e que abranja mesmo a população toda, né? Outro ponto também foi a questão do aproveitamento das águas pluviais, né, de forma coletiva e individual, buscando atenuar os problemas quantitativos aí relacionados ao abastecimento de água. E também a necessidade de um Conselho Estadual de Saneamento e conselhos, né, em geral,
para que as associações possam participar e construir e fortalecer mesmo essa gestão compartilhada aí com a população. Bom, então, nesse sentido, foi colocada também a necessidade no geral, né, de políticas públicas específicas para cada região. Oi. Na questão anterior aí, é a criação do conselho para que as associações possam participar do conselho estadual. Ah, sim. Vamos completar aqui, então. Que haja necessidade da criação dos conselhos municipais, mas que também se crie um conselho estadual, né, onde toda a sociedade civil, todos possam participar, inclusive as associações microrregionais. Tá, joia, Ivonete. Obrigada pela complementação aí. Nada. Bom, e só faltou um último ponto, na verdade, que é a necessidade da criação desse sistema de informações integrado aí sobre saneamento, né, que seja acessível à população, diante aí dessa dificuldade hoje, atual, né, que foi identificada por vocês, de obtenção desses dados, que às vezes, quando existentes, eles não são disponibilizados, ou quando vai repassar para outra instituição, muitas vezes essa atualização demora, ou os dados se perdem. Então, sobre essa necessidade de criação desse banco de dados aí. Bom, pessoal, foram esses os pontos principais que a gente levantou aqui junto com vocês. Se quiserem fazer mais alguma complementação, fiquem à vontade para se manifestar ainda. A gente está caminhando para a finalização do grupo e logo em seguida a gente vai retornar para a transmissão do YouTube. Alguém mais gostaria de complementar alguma coisa? Bom, acho que foi isso então, acho que a gente falou, foi bastante rico, né, a gente conseguiu falar de várias pautas aqui importantes. Eu queria agradecer a participação de vocês, Ivonete, Beatriz, Bernardo, o pessoal que estava aqui, guerreiro com a gente em todos os grupos, né, ontem e hoje, participando bastante. E então eu vou convidar vocês todos a voltarem para o link da transmissão do YouTube. E vou pedir para a Ivonete ficar aqui para a gente passar para ela, né, esses pontos para ela fazer a relatoria para a gente do grupo. E encontro vocês no YouTube. Pessoal da Cobrap, poderia colocar... a Aline acabou de colocar aqui para a gente o link para retornar na transmissão. Então, a gente se encontra lá, pessoal. Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada a todos, um privilégio estar com vocês. Obrigada, Igualmente. gente. Obrigada. Oi, Obrigada, Vanete. pessoal. Vanete, quero te fazer uma pergunta, só aproveitando que você está aqui ainda. Na hora que você estava falando, você expôs que o Estado deveria prorrogar o edital. Qual edital? Seu microfone está mudo, Ivonete. Eu recebi uma demanda, aqui só um minutinho que eu vou procurar, por essa pergunta eu não esperava, mas está aqui na mão. Deixa eu ouvir aqui o áudio. E minutinho. Ivonete, bom dia, tudo bem? Espera aí. Fernanda. 2 segundinhos, pessoal, não vai atrasar lá não, espera aí. Ivonete, bom dia, tudo bem? Eu te liguei aí, acabou não dando certo de falar com você. Então, eu estou precisando de uma gentileza hoje da minha. O que é que acontece? Ele está bem mais calmo, defesa civil. Eu sei que você chegou a esse edital, e se foi isso que foi tratado naquela reunião. Eu sei que o nosso município aqui está dando direito de receber. É um edital da Defesa Civil, onde os municípios conseguiriam veículos, equipamentos para esse trabalho da Defesa Civil no município. E esse edital, pelo jeito, ele venceria hoje. Ah, tá, não. Aí não é com a gestão. Achei que fosse algum edital específico da Secretaria do Meio Ambiente, tá? Aí, no caso, a gente não consegue te ajudar, não. É na Defesa Civil, né, Andréia? Nós somos da Secretaria do Meio Ambiente. Ivonete, no edital deve ter o contato específico também, para poder fazer esse requerimento.
para poder tá. ajudar aí na orientação. Porque, de fato, a gente nem tem conhecimento aqui, né, Andréia? Também eu não tenho conhecimento desse edital também, não. Não, é porque é específico, né, de secretário. Isso. Se fosse, eu achei que fosse algum dos nossos que tivesse. Eu também achei que fosse Aí do banco de projeto. quem sabe é do banco de dados, alguma coisa lá, né? Mas aí é só para me certificar qual edital que era mesmo. A gente poderia te ajudar, mas nesse caso tem que ser lá com o pessoal da Defesa Civil mesmo, tá bom? Muito obrigada, Fernanda e Luísa, Andréia e Luísa pela atenção, viu? Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, Ivanete. Imagina. Ivonete, a gente mandou no chat aqui, então, aqueles pontos, e seu colega também já te mandou umas considerações, né? Você quer que a gente te envie por e-mail também, ou você acha que não tem necessidade? Não tem, não tem necessidade, Luísa, eu já copiei elas aqui. Só lembrar vocês que Ô, gente, como é que chama o rapaz? Fernando, ele tinha falado da questão das mudanças climáticas. Vocês vão incluir essa questão aí, as meninas? A gente pode escrever, sim, o tópico, sim. Sobre isso, a gente te manda aqui. Mas se você quiser também, na hora da relatoria, você pode ficar à vontade para complementar qualquer coisa que você achar necessária. Eu vou mandar aqui para vocês o que o Altegno me mandou. Aí, se vocês puderem me ajudar, assim, eu sei que vocês têm tá com mais prática aí nessa questão do Altegno, do que ele fez aqui. De repente, vocês consigam me ajudar. Se tem algum tópico aqui, peraí. Selecionar tudo, copiar. Deixa eu mandar aqui. Altegno. Ele mandou bem como forma de relatório. Aí eu não sei se a gente vai conseguir usar em função disso. Minuto. Tá vendo? Foi como forma de relatorias, meninas. Aí eu não sei se a gente vai conseguir utilizar as informações. Ah, entendi. Que bacana. Não, acho que a gente pode passar aqui rapidinho, só para ver se tudo que ele colocou está contemplado lá naqueles itens que a gente sumarizou. Ótimo. Ó, a primeira questão dos loteamentos, né? Que ele falou dos problemas dos loteamentos, das dificuldades de atuação das empresas para atender as demandas em loteamentos irregulares. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para as meninas fazerem uma compilação aqui, acho que vai ser mais fácil, né? E aí, para não tomar tempo também, aí a gente manda para você no e-mail? Pode ser por e-mail? Pode ser por WhatsApp? Pode ser por WhatsApp? Você coloca aqui para a Aqui, ó. gente o número. Ah, aqui, ótimo, excelente, recebemos aqui. Aí a Aline colocou aqui o grupo do Teams para você entrar lá na transmissão para fazer a relatoria para a gente. Aí você pode migrar para esse grupo. Pode deixar. E a Isabela também colocou para a gente o último ponto das mudanças climáticas, que você já pode incluir aí também no último ponto do prognóstico. O 9. Isso. Beleza. E aí vocês vão verificar aí se tem alguma da questão do Altegno aí para a gente colocar, né, as meninas? Isso. A gente manda para você por WhatsApp. Tá, peraí, não sai não, que eu tenho que entrar no time lá de novo, peraí. Tá bom, não, fica tranquila. Não fico perdida no espaço. É tanto grupo, né? Vai para YouTube, vai para o grupo, vai para o outro. Eu acho sensacional a tecnologia, eu não tenho dificuldade com isso, mas eu fico olhando assim,
é complicado, né? As pessoas, é difícil para quem não está difícil. mexendo com isso participar. É. Tem os pontos positivos e negativos, né? Possibilita aí a gente estar longe e fazer esse tipo de discussão, mas realmente não é fácil, não. Mas a gente fica pensando, se fosse, eu acredito que a conferência vai ser presencial. Que dia que vai ser a conferência? Não está marcada a data ainda, Ivonete, afinal. Eu acredito que ela vai acabar sendo presencial. A gente também tem essa ideia, mas assim, não tem como ter certeza ainda, né? Vamos ver como é que vai andar aí essa questão da pandemia. Ao contrário do que a gente pensa que virtualmente a população em peso vai participar. Mas eu aprendi que mobilizar é convocar vontades. E as pessoas precisam estar com vontade de participar, né? E assim, imbuída do desejo de melhorar e não só estar nas funções para estar aqui participando, sabe? Eu queria tanto que o seu Zé estivesse aqui. Com certeza, é complicado isso, né? Mas vamos ver, tomara que na conferência final a gente consiga se ver aí pessoalmente, ver encontrar essas pessoas, né? Que eu acho que é bem diferente. Adoro. Vocês vão criar um grupo, não, de delegados com todos vocês, da equipe de organização, para a gente acabar tendo esse contato, esse feedback, essa mobilização até o evento. Não, acho que seria sensacional. A gente vai verificar, né, com os delegados se eles vão disponibilizar os telefones, como é que vai ser, para a gente ver a melhor forma aí de fazer esse entrosamento aí dos delegados e como vai ser a participação deles a partir de agora conosco aqui nas próximas etapas. Na inscrição tem, Luísa. Sim, tem, só não está claro se pode ser disponibilizado para o pessoal, entendeu? Só por uma questão de proteção mesmo da informação aí de cada um. Entendi. Vou ficar quietinha para vocês compilar os três, viu, meninas? Você conseguiu acessar o outro link lá, já que já pode migrar lá para o outro Teams. Então, partiu. Beijos para vocês. Beijos.